Você já teve a sensação que fez tudo certinho na introdução entre gatos e mesmo assim parece que tudo piorou? Você separou, fez a troca de cheiro, foi calma, teve paciência, mas os gatos ficaram mais tensos, mais reativos, mais vigilantes e a casa começou a parecer um campo minado? Se isso aconteceu com você, eu quero te dizer duas coisas logo de cara. A primeira é: você não está sozinho. A segunda é: muitas vezes o problema não está na sua intenção, está na lógica com que a gente aprendeu a olhar para a convivência. E se você é novo por aqui, eu sou Vitória Luken, eu sou médica veterinária, especialista em comportamento e clínica felina. E hoje eu quero conversar com você sobre uma virada de chave que, na prática, muda tudo na convivência entre gatos. A gente precisa parar de tratar introdução como protocolo, como uma receita de bolo e começar a tratar como cérebro. Porque por muito tempo, o que a maioria das pessoas aprendeu foi um pacote bem padrão: separação, troca de cheiros, tempo, paciência e, em algum momento, um encontro controlado. E deixa eu ser muito justa aqui, e isso não estava errado, porque funciona, e ainda funciona em muitos casos. O problema é quando a gente acredita que isso é sempre uma receita que serve para todos os gatos, em todas as casas, em todas as fases de vida. E a ciência não é um lugar parado, ciência é movimento. Ela evolui quando a gente para de observar só o que acontece no ideal e começa a olhar o que acontece na vida real. E é por isso que recentemente saiu um estudo populacional grande na Dinamarca que mudou a forma como a gente interpreta introduções em casa. Não porque tudo o que a gente fazia estava errado, mas porque ele olhou para um ponto que quase ninguém analisava desse jeito. O que acontece em casas reais, com pessoas reais, rotinas reais e gatos reais. Não em laboratório, não em ambiente controlado. Na vida, como ela é. E o que esse tipo de estudo ajuda a escancarar é o seguinte: algumas introduções dão errado não porque o tutor falhou, não porque faltou amor, cuidado ou esforço, mas porque a gente estava olhando mais para o protocolo do que para o sistema nervoso do gato. E quando a gente entende isso, a gente começa a ver convivência de outro jeito. Porque sempre que surge problema entre gatos, a tendência é a gente olhar para o que está mais visível. Quem rosna, quem foge, quem persegue, quem dá um tapa, quem bloqueia o corredor, quem vira o dono do sofá. Só que isso é só a última camada. O comportamento que aparece é o final da cadeia. Antes disso, existe um cérebro funcionando o tempo inteiro, fazendo perguntas muito simples e muito antigas. Isso é seguro? Isso é previsível? Isso ameaça meus recursos? Eu consigo escapar? Eu consigo controlar o meu acesso à água, comida, descanso, caixa de areia? O gato não foi moldado pela evolução para viver em grupos obrigatórios. Ele vem de um ancestral territorial com alta sensibilidade ao ambiente e com um sistema nervoso que valoriza previsibilidade e controle do espaço. Durante a domesticação, os gatos desenvolveram tolerância social, especialmente quando há recurso disponível, mas não desenvolveram um instinto de fazer amigos. E isso aqui é uma das frases mais importantes que eu posso te dar hoje. Gato não busca amizade, gato busca estabilidade, e convivência só funciona quando o cérebro entende que aquela nova presença não ameaça território, recursos e segurança emocional. E é por isso que eu gosto de resumir assim: convivência não é só amor. Convivência é regulação emocional. Quando dois gatos convivem bem, isso não significa que eles dormem abraçadinhos, brincam juntos o dia inteiro e vivem como melhores amigos. Isso é exceção, não regra. Convivência saudável na maioria das casas significa outra coisa. Significa ausência de tensão crônica, leitura clara de limites, previsibilidade e principalmente possibilidade de se afastar.
O problema começa quando a chegada de um novo gato desorganiza esse equilíbrio interno. E aí você, tutor, tenta consertar esse encontro. Só que muitas vezes o que precisa ser organizado não é o encontro, é o estado interno do sistema nervoso. E é aqui que entra um ponto que esse novo olhar deixa impossível de ignorar. Idade muda tudo. Gatos mais jovens, filhotes, juvenis, adultos jovens reagem de forma muito diferente às mesmas estratégias quando comparados a gatos mais maduros. E isso não é acaso, isso é neurobiologia. Gato jovem tem mais impulsividade, mais motivação exploratória, mais energia, mais comportamento de aproximação e, ao mesmo tempo, menos capacidade de autorregulação emocional. Ele ainda está aprendendo a regular o próprio corpo quando ele sente frustração, quando ele encontra um limite, quando ele quer algo e não pode acessar, quando vê um estímulo e não consegue resolver. E aqui tem um detalhe que parece simples, mas muda o jogo. Quando você faz essa separação rígida com dois gatos muito jovens, sem ler o temperamento e sem estruturar o ambiente para descarregar energia e reduzir frustração, o cérebro pode interpretar isso como restrição injustificada. E frustração no cérebro felino não gera calma. Frustração gera tensão, e é por isso que algumas introduções parecem piorar mesmo quando a gente faz tudo certo. Não porque esse método é ruim de separação, mas porque o cérebro daquele gato, naquela fase de vida, naquele ambiente, precisava de outro tipo de manejo. E é exatamente aqui que convivência deixa de ser protocolo e passa a ser leitura. Leitura de idade, leitura de temperamento, leitura de histórico emocional, leitura de ambiente, porque tem gato jovem que é explorador, curioso, socialmente expansivo, e isso parece ótimo, até ele começar a passar os limites do outro gato. E aí a gente chama de brincadeira, mas o outro gato está chamando de ameaça. E a casa entra numa escalada ali silenciosa. Um gato se aproxima demais e o outro começa a evitar. O primeiro persegue e o segundo fica mais reativo. E de repente você tem um cenário onde não existe uma briga aberta, uma briga feia, mas existe clima de vigilância. E esse é um ponto que eu queria que você guardasse. A ausência de briga não é paz. Paz é ausência de tensão. Agora pensa comigo. Se o seu objetivo é organizar convivência, você precisa parar de focar só em fazer eles se verem e começar a focar em fazer o cérebro deles se sentir seguro. Porque quando o cérebro entende que está tudo seguro, o comportamento muda. E ele muda não por obediência, ele muda por fisiologia. E aqui entra a parte que eu não consigo aprofundar totalmente hoje, porque isso tem um módulo completo dentro do SPG, o seu primeiro gato. Mas eu vou te trazer aqui um mapa mental, a lógica que organiza tudo. Quando você coloca dois gatos em um mesmo ambiente, você não está unindo dois corpos, você está unindo dois sistemas nervosos. E sistemas nervosos se influenciam. Um gato mais tenso altera o clima emocional da casa. Um gato mais controlador altera rotas. Um gato mais inseguro começa a evitar recurso e, de repente, você tem uma casa com recursos suficientes no papel, mas, na prática, o acesso real está bloqueado pelo comportamento. É por isso que a pergunta certa não é: eles têm duas caixas de areia? A pergunta certa é: cada gato consegue usar a caixa de areia sem ser observado, sem ser interrompido, sem ser bloqueado, sem se sentir vulnerável? A pergunta não é, eles têm água? A pergunta é, cada gato consegue beber água com tranquilidade, sem ter que atravessar um corredor, onde o outro está ali deitado como um guardião? A pergunta não é, eles têm arranhador? A pergunta é, existe rota de fuga? Existe verticalização? Existe espaço para escolha? Possibilidade de se afastar sem ser seguido?
Quando você começa a pensar assim, você para de forçar convivência e começa a construir segurança. E isso é a diferença entre tolerar a presença do outro e viver em equilíbrio. E eu sei que tem gente aí pensando, tá, mas Vitória, o que eu faço então? Eu separo, eu junto, eu deixo acostumar, eu volto uma fase? E aqui eu preciso ser muito honesta. Existe um erro que destrói convivência mais rápido do que qualquer outro. É tratar o caso como genérico. Porque convivência depende de leitura fina. E leitura fina exige olhar para coisas ao mesmo tempo. Fase de vida, temperamento, contexto ambiental. Tem casa que precisa de encontros mais curtos e com mais estrutura. Tem casa que precisa de rotina previsível e redução de ativação. Tem casa que precisa de mais enriquecimento para tirar energia do corpo e tirar tensão do cérebro. E tem casa que precisa de intervenção clínica também, porque pode existir dor, desconforto, alguma doença silenciosa que está mudando o comportamento social de um jeito brutal. Então, a convivência não é só fazer dar certo, não tem uma receita de bolo. Convivência é uma engenharia emocional do território. E é isso que esse novo olhar traz. A convivência não falha porque você é ruim, ela falha porque o cérebro do gato não consegue regular o que está vivendo. E se você guardar uma coisa desse vídeo, que seja isso: convivência não se resolve com pressa, se resolve entendendo o cérebro. Agora, se você quer ir além desse mapa e aprender o passo a passo com exemplos reais, leitura de sinais, ajustes finos e decisões do tipo: se acontecer X, eu faço Y, isso eu te ensino dentro do SPG, o seu primeiro gato. Porque lá eu consigo te guiar com um método em vez de te deixar tentando adivinhar. E eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E se esse vídeo fez sentido para você, curte, se inscreve no canal e comenta aqui quantos gatos você tem em casa e qual é a sua situação hoje. Tem perseguição, bloqueio, tensão silenciosa ou é uma convivência boa que você quer manter melhor ainda? Eu leio todos os comentários e isso me ajuda muito a trazer os próximos vídeos com mais precisão. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo!